Fala aí, galera, bom dia para todo mundo. Eu tô aqui hoje para comentar um vídeo aí que o nosso amigo internacional JQRacing, né, o JQ, fez, relacionado a tuning, né, relacionado à configuração, né, de carburação de motor. Muita gente tem problema com isso. Eu também, às vezes, ficava em dúvida. Aqui logicamente, aqui alguns casos, né? Ele mostra alguns casos e como fazer. Então eu vou passando aqui, vou mostrando e vou comentando, tá? Tá em inglês o vídeo, mas eu vou comentar o que ele vai falar aí. E aí a gente volta e vê de novo se for o caso. Beleza? Vamos lá. Eu vou liberar o vídeo aqui. Okay, I'm back from the track. I went there, tuned my engine every which way. People thought I was nuts, and well, they are right, so I can't blame them. I got a ton of videos. We're going to watch them now together, and I'm going to comment on them. Ele falou que foi pra pista, tal, não sei o que, e ele fez vários vídeos e ele vai comentar um deles, né? Todos eles, né? E justamente ele vai falar aí de idle, que ele chama de idle, a lenta. Ele vai falar de high speed needle, né, que é a agulha de alta. Ele vai falar de low speed needle, que é a agulha de baixa, né? E ele vai falar de mid range também, que é entre a baixa e a alta, né? Ele também comenta sobre isso. Ele vai falar de outras coisas, né? Problemas que a gente tem geralmente em motor, que ele tem 2 estágios de lenta, né? Quando ele fica... depois ele abaixa, né? O motor quando ele fica assim. Então são 2 estágios de lenta, a gente tem que tentar tirar isso, porque pode fazer com que o motor morra. Ele vai mostrar alguns exemplos, né? Ele vai falar de 30 segundos estáveis. Ele vai falar de inventory, enfim, ele fala de várias coisas que eu coloquei aqui uma colinha aqui do lado para ler, para comentar junto com vocês aí, beleza? But remember, this video is only about tuning the carb, how the carb works, how to tune it, how to get the most out of your engine. It's not about a lot of other things that are relevant, like how to prepare a new engine, install a flywheel, clutch, all that stuff. O que ele está falando simplesmente esse vídeo é só para configuração do motor, não é como monta, como nada disso. Assemble it into the car, how to break in the engine, how to maintain your engine, change bearings. All those kind of videos already exist. So I don't want to redo those now. Instead, I link them in the description. Ele falou que alguns vídeos sobre motor, como manter o motor, como desmontar, como montar no carro, como se tratar o motor direitinho. Ele falou que tem uns links aí embaixo, todo mundo que se você quiser eu boto depois o link lá para vocês. Acho que a galera já tem. E aí nesse vídeo dele tem os links lá embaixo, como manter, tem vários outros vídeos de motor, tá? Quem tiver interessado em montar, desmontar, essas paradas todas. Bem legal, eu já vi um desses vídeos, é bem legal, tá? No link dele tem. So check the description of this video. There's great videos done by, for example, Mick Craddock. He has a few good ones linked there. And there's this channel also, RW Mods. Some guy from America, he reviews engines, tears them apart, talks about all the different moving parts and what they do. So if you're interested in these engines and you want to learn, let's go watch these videos. And I hope that this will really help you understand. Actually, you know what? This will really help you understand. Tá falando que esses vídeos vão realmente te ajudar, tá? Então, vamos lá. Understand how to tune an engine. Let's be positive. So let's go watch some videos together. Oh, I need these. Can't hear anything. Let's just begin with the basics. So, how a good idle runs. Então, good idle, né? Então, ou seja, uma posição da lenta perfeita, né? Eles chamam de ok. É isso aí que tem que ser. Então, você vai escutando o barulho aí. So, what does that sound like? Just nice and steady?
and now low idle. So this is just a tad. Aí ele abriu a lenta, né? Ou seja, provavelmente vai baixar, né? Too low. And there you go, it died. So let's go back and Viu? Abaixou muito, é quando o motor quase começa a morrer e o motor morreu. Ele vai fazer um comparativo agora. just listen to the transition there. So first I had it to the good idle, then I lowered it a bit to where it's a bit unsafe. You can almost hear the individual sort of tick, tick, tick. Just listen to the difference. Dá pra perceber, né, galera? Quando tá ok, quando não tá. Bem, muito baixo, né? Ele falou do tic, 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 parece que o motor vai tic, 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 fazendo assim. And if your idle is too low, then it can just die when you brake going into a corner, for example, or something like that. So you want the idle to be... O que ele falou quando estiver muito baixa, o que pode acontecer? Quando você freia, pode morrer o motor, né? Com a lenta muito baixa, isso pode acontecer. Né? Ou quando você freia, ou quando você entra numa curva. Então, muito lenta é ruim por causa disso. just right. And now the idle is unnecessarily high. Agora ele está mostrando a alta, né? Ele fechou, então a lenta mais alta. So the high idle, the engine's going to run, okay, it's not going to stop. But the thing is that the idle actually affects the performance of the engine. So ele falou uma coisa importante que é exatamente isso. Ó, tá alta, ok, o carro vai andar, não vai ter problema. O problema é que afeta a performance do motor, isso. Afeta a performance do motor. Ele falou, cara, o motor não tem a performance que deveria. if the idle is too low, there's a bit of a delay. You don't feel as connected to the engine. If the idle is too high, you lose power. So it makes sense to try and set the idle correctly. Next, we're going to look at... Isso aí. Então, só para vocês perceberem sobre a lenta, né? Quando está muito baixa, o motor pode morrer, entrar na curva ou frear, o motor pode morrer, isso é ruim. Muito alta, ele perde potência. O motor vai perder potência em relação ao que ele pode entregar. Então, é legal deixar aí a lenta numa posição interessante. Vai vendo esses vídeos e vai percebendo, né, o ouvido, tá? Então, você percebe tudo no ouvido, tá? E aí agora ele vai falar de high speed needle, que é justamente a agulha de alta. the high speed needle. So this is a good setting for the high speed needle. So you can hear the maximum RPM, and then once I let go of the throttle, it just drops back to idle. Isso é importante que ele falou. Você vê que ele deu duas aceleradas, né? A acelerada ele foi num high speed, ou seja, ele foi numa potência legal, interessante, né? Que é boa. E quando ele soltou, imediatamente o motor voltou para lenta. Então é isso que a gente deve procurar, né? Acelerou, foi numa potência legal e aí ele consegue voltar para lenta e estabilizar, é o que a gente procura no motor, tá? Então ele está demonstrando aí uma boa configuração de alta, né? So a good high-speed needle setting. And then listen to the difference, because this is going to transition into a rich high-speed needle. And agora eu vou mostrar o rich high-speed needle, né? Ou seja, quando está gordo, né? A alta está gorda. you can hear that the revs don't go as high. So could you tell the difference there? Let's go back and just repeat that. Ele mostrou a comparação, quando está bom e quando está gordo. So a clear difference in the maximum revs. The good high-speed needle and then the slightly rich high-speed needle.
And the rich high-speed needle, it still sounds okay. I mean, it returns to idle. There's nothing crazy going on. You're just not getting the most out of your engine. O que ele falou, a alta, quando está gorda, a alta um pouco gorda, o carro vai se comportar ok, né? Vai se comportar ok, mas não vai atingir a performance que poderia atingir, tá? De final é aquilo, né? A gente bota na reta e ele não desenvolve, né? Porque está gordo. Então a alta está gorda e não vai atingir o nível que você precisa ou o nível que você quer. So it's okay, it just sounds a bit lazy and doesn't rev as high. And now I'm going to show you what happens with a lean high-speed needle. Agora, então, ele comentou e agora ele vai mostrar uma alta, né, muito fina. You barely hear it, but the idle is fine. Get on the gas, and then the idle stays high. And it stays high because the high-speed needle is too lean. So that engine is starving for fuel, and when you let go of the throttle, the idle stays high. É o que ele falou, quando tá a alta tá muito fina, ele acelerou, eu não sei se vocês perceberam o barulho, ele acelerou, quando ele solta, o barulho do motor fica assim, por quê? Porque o motor precisa, ele precisa de combustível, ele está precisando de mais combustível, aí ele fica, né? Você pode perceber isso que é falta de combustível, fazendo, por exemplo, você está configurado, o motor tá legal. Se você apertar, por exemplo, apertar a mangueira de entrada de combustível ali com o dedo, você vai ver que o motor faz assim, ele aumenta a rotação. Aí você solta ele e volta para o lugar de novo, né? Ou seja, o que ele está demonstrando é que está faltando combustível, né? Então ele acelerou, a aceleração vai ok, né? Vai a aceleração máxima que ele configurou, mas quando ele solta, falta combustível, né? Porque não volta para lenta, o motor não está voltando para lenta. Aí fica vai mostrar isso aí. And then it takes a while to drop. So the idle was fine, rev it, the top end is lean, now the idle doesn't settle, it stays high. And now what I'm going to do is I'm just going to introduce a bit more fuel to the engine. So the idle is staying high, but the way to know that it's actually the high-speed needle that is lean and not the low-speed needle is I just blip the throttle a bit and the idle goes down. Cara, isso que ele falou é muito legal, que é o seguinte, e ele vai mostrar aí. Quando tá assim, isso é para você ter certeza efetivamente que a alta tá muito fina, né? Ele vai ficar, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um toquinho simples na aceleração, tipo, assim, rápido, mas bem rápido mesmo, vocês vão ver aí. E aí o motor volta para lenta, tá? Ele não fica mais no por quê? Porque ele precisa de combustível. Então ele dá mais um toquinho, rapidinho no acelerador, traz mais combustível para o motor e ele consegue atingir a baixa, a lenta, tranquilamente. Vai mostrar isso aí. So if the case was that the low speed needle was lean, you're going to see it a bit later in the video, but then the idle would rise, but it doesn't. It just, you rev the engine, the idle doesn't drop down, you blip the throttle a bit, the idle goes down. So we know that it's the high speed needle that's too lean here. So just listen to this. So did you hear? Perceberam? Ele deu um blip rapidinho e aí o idle desceu. Yeah, that I just blipped it a bit and the idle went down because it was starving for fuel and the low speed needle was set just right. So it wasn't rich, it wasn't lean, it was just right. So it wasn't giving the engine extra fuel. So
Isso assim, quando isso acontece, quando a baixa está configurada ok, tá? Quando a baixa está configurada ok, isso vai perceber que esse tipo de coisa acontece, né? Quando ele está falando, a baixa está ok. Então, nesse caso, a baixa está ok, só tá a alta, tá com falta na alta, né? The lean high-speed needle was very obvious in this example. And there's another way to tell this on track. So I'm going to show you some footage from after the front straight on the track. So here you can see I'm driving down the front straight. Ele está demonstrando com uma alta, né? Que com a alta muito fina, demonstrando aí numa entrada de curva, por exemplo, o carro fica acelerado, né? Ou seja, ele solta o acelerador, o carro continua acelerado, né? E aí vocês viram a curva que ele fez. Straight, and then I hit the brakes, coast for a bit, and then get on the gas a bit. Get on the gas again. And you can hear that the idle never settles. The idle just stays high. And that's because, again, the engine is starved for fuel at full throttle. So that high-speed needle is too lean. It doesn't drop back down to idle. So listen to that. And then immediately after that, we go into a video of a well-tuned high-speed needle where you can see that I go down the straight, do the exact same thing, but the revs drop to idle. So, of course, when the engine is tuned well and the revs drop to idle, the car will be a lot easier to drive because it's not. Ele falou legal, ele vai comparar as duas entradas de curva aí que ele fez, uma com o motor com a alta muito fina e a outra com a alta ok, a alta setada certinha, voltando para o idle. E aí ele comentou que, cara, é muito mais fácil você pilotar, né, com o carro configurado certinho, né, que é aquilo que eu comentei. É muito fino, ele continua acelerado, ou seja, na hora que você bate no freio, ele volta para o idle, ele não está acelerado, ele não está botando potência ali no carro mesmo, ou seja, ele não fica tracionado, né? Em alguns momentos isso não é bom. E aí ele vai comparar o vídeo aí. It's not going to be running on. So yeah, let's watch this. Vocês percebem que o carro fica e a curva que ele... Perceberam a diferença? So there you saw the difference. So the first example was the high-speed needle was lean, revs didn't drop. Second, high-speed needle was just right. I had the revs on the straight, I had the speed on the straight, but as soon as I let go of the throttle, the revs dropped to idle. Next, we have a good low-speed needle setting. Agora é o low speed needle setting, né? É a agulha de baixa, né, numa posição boa. Just listen to how the revs pick up. So this low speed needle is good, the idle stays steady, it doesn't change. I get on the throttle, the revs pick up. O que ele está demonstrando cara, ele aperta, presta atenção no barulho, né? Ele aperta, aceleração linear, rápido, chega no final de aceleração e volta depois para o idle, ou seja, volta depois para a lenta com tranquilidade. Now we're going to go to a rich low speed needle. So now listen to the difference. Vou mostrar agora quando tá a mistura rica, né? Ou seja, tá gordo, a agulha de baixa gorda. So perceberam? Ele mantém depois ele vai pro idle. E percebe outra coisa, cara, olha só. Na pipa dele, aí é uma observação. Tá vendo na pipa dele aqui? Na pipa dele, entre o cotovelo e a pipa,
Tem um selante aqui, deve ser de alta temperatura, deve ser aqueles silicones de alta temperatura, porque a gente tem muito problema em vazamento aqui, tá? E isso tem entrada de ar por aqui também. Então ele deve ter selado para tentar manter o motor bem certinho. Eu vou fazer isso no meu carro. So did you notice there? So there were two different things that happened. One was after I let off the throttle the second time, it went to idle nicely, but then it almost immediately dropped. And that's because the low speed needle is rich. So with the rich low speed needle, the idle drops nicely, but then it drops again. É exatamente isso que ele está comentando, tá? Então, com a baixa gorda, está acontecendo isso, né? Ele acelera, ele mantém uma aceleração um pouco mais elevada, acima da lenta, e depois ele cai, né? Isso, ele vai depois, né? Isso quer dizer que está rica a mistura, porque continua, é muito combustível que está entrando, né? E aí está jogando esse combustível lá para dentro do motor. E aí é como se ele tivesse acelerado, fica, depois ele baixa para o idle normal. Tá? And we don't want that. The second thing that happened was that I revved it the first time, the RPM went this high. Revved it the second time, almost immediately, it went higher. And the reason... Então, ele vai mostrar outra coisa, que é a agulha de baixa gorda também, né? É que quando ele aperta a primeira vez, né? Acelera a primeira vez, o motor faz uau, né? Chega num nível de RPM, né? E aí quando ele solta e acelera de novo, a aceleração aumenta, faz um uau, você vê que faz um uau, depois é um uau. A segunda vez o RPM aumenta, né? Por quê? Porque ele conseguiu consumir aquele combustível. Estava ali na segunda vez, tem uma quantidade de combustível que é melhor, né? Ou seja, está entrando menos combustível da segunda vez, porque você está na aceleração ali constante. Acelera uma vez, solta, depois acelera de novo, ele atinge um nível de RPM mais alto. Isso quer dizer que a agulha de baixa está rica, né? Ou seja, está gorda ainda. Tá? Então são essas duas formas de identificar essa agulha de baixa gorda. The reason for that is that the engine is flooded with fuel. So the more you rev it, the more it clears out. And that's why you see that difference, that the first time you rev it, the revs don't go as high. Then you rev it again, the engine has cleared out more, it revs higher. Ele fala de limpar o motor, né? Isso é interessante quando a gente está fazendo a configuração, por isso que a gente se dá umas aceleradas, porque limpa o motor. Limpa aquela quantidade de combustível, de mistura que tem dentro do motor, para que venha a nova configuração de mistura para dentro do motor. Aí você consegue analisar. Nunca na primeira vez, né? Você ajusta, limpa o motor e aí agora você vai ver. Então ele fala exatamente isso, né? Então quando o motor está quietinho, né? Aí você vai fazer o teste, que é justamente isso. Você espera um pouco para você fazer os testes. Faz o teste, uau, uau. Então isso com a agulha de baixa, né? A baixa gorda, vai acontecer isso. Ele vai acelerar a primeira vez, vai ser um RPM um pouco mais baixo. Depois ele acelera a segunda vez, o RPM sobe consideravelmente. And this is actually a very common mistake in tuning people make. So they run the engine so that the low speed needle is rich, and then they can't get the revs up, so they lean the high speed needle too much. But we're gonna watch some tuning of an engine all the way from like base super rich settings to race tune, and you're gonna see the problem there. But anyway, let's move on. So listen to this now. Now we can go back a bit so it's clearer. So rich low speed needle. Gorda, explicando de novo, né? Comentou alguma coisa e tal, mas
Mas agora ele vai mostrar a gorda, a baixa gorda, né? So there you go, the idle went down. Perceberam? A primeira vez que ele acelera, uau, depois uau. So rich low speed needle, idle goes down, and you have to work at clearing the engine, cleaning the engine. And when you rev it, the more you rev it, the higher the revs eventually go. And now a lean low speed needle. Agora ele vai mostrar uma baixa muito fina. Okay, so now the opposite happens. So the revs pick up nicely. You can hear the top end is good, drops down to idle okay, but then almost immediately you can hear that the idle revs are going up. So the RPM on idle goes up because now the engine isn't getting enough fuel on idle. So let's listen to that again. So you hear that. It's the... Perceberam? É o que acontece. A baixa tá muito fina, ele acelera. Quando ele solta, ele chega até atingir a lenta, ele vai baixa tudo, mas logo depois ele aumenta. Ele mantém um pouco alto, né? Que quer dizer que a baixa tá muito fina, né? Ele precisa de combustível para ficar na lenta e não tá tendo, então ele começa a acelerar. Aquele pipoca, né? Faz né? Depois de algum tempo pode ser até que volte, mas isso já configura uma baixa muito fina. Engine sounds okay, goes back to idle nicely, but then the idle starts rising. So low speed needle, too lean. And what's next? Next we go to a very lean low speed needle. So just to complicate things a bit, listen to this. Agora ele vai falar aqui uma baixa muito fina mesmo, muito fina. Ele falou que é meio complicado de conseguir ver, mas ele vai mostrar aí. So do you hear this? So I'm revving the engine, and then it seems like the idle doesn't settle, and then it goes way down. So what's happening here is the low speed needle is so lean that after I rev the engine, I let go of the throttle, the idle doesn't even settle. There's not enough fuel to even let the engine idle, and then the engine is starving for fuel, so it's dying. It's almost dying. O que ele falou, tá tão fino que não chega nem a atingir, né, a baixa, né? Então nem atinge a baixa, ele já mantém a alta, né? Você vê, ele solta a aceleração, já fica e tá quase morrendo, e aí quase morre, porque não tem combustível, o motor vai acabar apagando. And this is typical for old engines. When engines get old, worn out, no compression, air leaks, it becomes really difficult to set the idle. Ele falou que isso é muito típico de motor velho, né? Um motor que já está velho, é muito difícil de atingir a lenta, né? Ou seja, está sem compressão, está com algum problema de entrada de ar. Então, um motor que está mais velho é muito difícil de chegar na baixa, na lenta, né? Chegar na lenta de forma correta. Né? E aí ele falou que isso é bem típico de motor mais antigo, né? Motor velho. You just can't get it to idle. It keeps dying, and there's no way of tuning around it with a really old engine. But this engine is fine. There should be no problem with this. So here I can...
Aí ele falou, é muito difícil, esse problema acontece muito com os motores mais antigos e tal. Aí ele falou, mas esse motor aí que vocês estão vendo não é antigo, esse motor é novo e ele não deve ter esse problema. Então a questão é configuração mesmo. You can just tell that the low speed needle is way too lean. So like you hear, the idle doesn't really settle and then it wants to die. What's next? Now, okay, mid-range. So we talked about the mid-range already. Now I'll show you what it does. Mid-range. Alguns motores não têm a agulha de mid-range, né? A agulha de mid-range é essa que fica aqui do lado, ó. Do outro lado do carburador, né? Tem um lado da baixa, é a agulha que fica do outro lado do carburador. Alguns falam que ele tem que movimentar junto, né? Se ele aperta, eu tenho que abrir a alta. E se eu fecho a baixa, abrir a baixa. Se eu fecho a baixa, eu tenho que abrir a de mid-range, né? Ela tem que andar assim no carburador. Né? Mas aí ele vai mostrar e vai dar uma medida, né? Padrão. Tanto que muita gente não mexe nesse mid-range. Tá? Mid-range serve para dar mais potência, mais final, acho que é mais potência entre uma, né, a baixa e a alta, e a outra ele fica mais tranquilo nessa transição, ou seja, quando ele está mais afinado, ele chega mais rápido para a alta, né, ou seja, chega com mais potência, né, mais rápido para a alta, e quando ele está mais gordinho, ele ele faz uma transição mais lenta até a alta. Quem explicou foi o Robert Battle lá, tem um outro vídeo dele falando disso. Ele vai botar uma posição. Tá? How you can hear it. Aí ele está mostrando, né, se vocês olharem, ele está mostrando, acelerando gradualmente, para ver se a aceleração está sendo gradual, né? Ele não está metendo o dedo, ele está fazendo um gradual. Okay, so this is a mid-range that's set well. So when you pull the throttle slowly, it's very linear and smooth, and there's constant trail of smoke coming out the pipe. It's just, you can hear it's smooth. Aí, você consegue, ele está justamente falando isso, né? É tranquilo a transição, ele vai linear, né? Aceleração linear, sai bastante fumaça da pipa, bastante assim, sai fumaça da pipa tranquilamente. Esse é um pouco mais difícil de ver, tá? Mas sai um pouco mais tranquilamente a fumaça, ele acelera de forma linear, sem nenhuma interrupção, você vê que ele é constante, né? Então é uma configuração de mid-range aí, né? Do meio da aceleração boa. Consistent, and the RPM is going up. And then when I pull the throttle quickly, the revs go up nice and quick also. Quando ele acelerou, né? Se vocês quiserem, eu vou até voltar um pouquinho. Quando ele acelerou rapidamente, ele vai rápido mesmo para aceleração de alta sem nenhum problema, sem nenhuma transição diferente. What's next? Now, okay, mid-range. So we talked about the mid-range already. Voltei um pouquinho para vocês verem de novo. Now I'll show you what it does, how you can hear it. Okay, so this is a mid-range that's set well. So when you pull the throttle slowly, it's very linear and smooth, and there's constant trail of smoke coming out the pipe. It's just, you can hear it's smooth, consistent, and the RPM is going up. And then when I pull the throttle quickly, the revs go up nice and quick also. Beleza, isso aí. So
So there you go, well set mid-range. So now you're going to tell the difference of the mid-range, because now everything else was the same. What I did was I richened the mid-range and then adjusted the low speed needle to match. So this is just a different mid-range setting. The low speed needle isn't too rich here. The low speed needle is just fine. Aqui ele abriu um pouco a mid-range ali e afinou a baixa, mas é aquilo que eu falei da transição, mas ele abriu um pouquinho a do mid-range e afinou a baixa. Você viu que ele demorou mais para acelerar, a aceleração demora mais para atingir a alta. Quando ele aumenta o mid-range e bota a baixa mais fina, né, para fazer com que ele transite de um lado para o outro, né. Quando ele bota a mid-range para fora, um pouquinho para fora, essa aceleração ela demora mais para chegar no RPM total, tá? So now, if you compare to the previous one, I'm doing the same thing. I'm pulling the throttle, opening the throttle slowly, and you can tell that after the initial, after the revs go up initially, you can hear that the engine is richer. Just let's go back and listen again. Ele falou, eu fiz isso devagar, igual a aceleração contínua, mais lenta, né, sem dar o full throttle direto. Ele falou, você vê que o motor está um pouco mais gordo, ele faz aquela curva de aceleração mais lenta. Ele faz, ele não faz, ele faz, entendeu? Right there. And you can also see a lot more smoke coming out. And then when I... E aí você vê que no meio você vê mais fumaça saindo da pipa, né? Então, a configuração que você vê que uma fumaça saindo da pipa, um pouco no meio, sai rapidamente bastante fumaça assim e para. I pull the throttle faster, the revs don't go up as fast. Also not as high. So again, it's like a bit similar to a rich low-speed needle. It's loading up the engine as I pull the throttle. Okay, so this is now a lean mid range setting. So like you saw there, the engine sounded fine first, but when I pull the trigger slowly, so I'm opening the throttles. Agora é o contrário, né? É o mid-range lean, né? Ou seja, ele tá a mistura do mid-range fina, né? Ou seja, ele afinou a mid-range e abriu um pouco a baixa. Ele vai mostrar, provavelmente ele vai atingir o RPM mais rápido. Tá? Slowly, after the initial rise in revs, you can tell that the engine is lean, and then at some point it picks up again and there's smoke. You can even tell that there's no smoke for a while and then there's smoke. Let's go back and just watch that again. Ele falou que também você vai perceber no meio inicialmente não vai soltar fumaça, de repente ele vai soltar fumaça, né? Vamos perceber isso no vídeo. A bit further back. Here we go. So you heard that. When I went slow, there was that one section of throttle where it was lean, not enough fuel was getting in. And then also, when I was at idle and then just revved it quickly, the revs go up super quick. Do meio para cima, ele falou que vai muito rápido, né, quando está fina. Ou seja, no início, ok, depois do meio para cima vai muito rápido. Deu para perceber isso aí.
bem sucinto, mas dá para perceber. Okay, now we're going to listen to a two-stage idle. This is very common. Cara, isso é muito importante. O two-stage idle é quando tem dois níveis de lenta. Dois níveis de lenta, ele falou que é muito comum. Super common. And sometimes it's actually quite tricky to get rid of, but I'm going to show you a trick for that. So let's listen. So you hear the idle is fine. It can be fine for even 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds even, but then it drops. É isso aí. Ele mantém uma aceleração de idle, ele começa a baixar. Então, ou seja, está acelerado, de repente baixa muito. Isso faz com que o motor morra. So let's see if I did that again. Okay, so the engine sounded fine, and I don't know, 5-6 seconds there, idling fine, and then the revs dropped. So there's a two-stage idle. Now, the engine would probably run fine, like this. But o que ele falou é que desse jeito, o motor provavelmente vai rodar tranquilamente, tá? Mas the thing is that it's a bit more risky and it's just a bit more inconsistent, because with a double idle, maybe you set the idle so most of the time the idle is a bit too high, so you're not getting the best performance of the engine. And then at the times that then it does drop during a race or crash or pit stop or whatever, it's not too low to stop the engine. Or then maybe you've set the engine so that it sounds fine, everything's great, but then those critical moments where the two-stage idle causes the idle to drop, the car flames out. Isso aí, esse two-stage idle, né, que eles chamam, né, que essas duas fases aí de lenta, é mais arriscado, né? Por que é mais arriscado? Porque quando capota, bate, qualquer coisa, freia, enfim, qualquer coisa que pode acontecer, pode causar essa queda de lenta, pode causar que o carro apague, né? E aí não é isso que a gente quer na corrida, então é bom a gente eliminar esse tipo de coisa. So this is one very common reason for mystery flameouts and engines seeming to run fine, but then for some reason they flame out. It's the double idle. We need to get rid of this. So let's listen to a good idle. Okay, so idle is good. And I just want to prove to you that it is possible to have an engine just idle, just sit. Ele está falando de provar, ele vai deixar 30 segundos ele parado, né, e depois ele vai acelerar. Então é uma lenta ótima, né, com resposta rápida, ou seja, um motor perfeito aí. E aí ele está com esse clockzinho do lado aí para mostrar isso. Mas antes de falar sobre isso, o que ele falou do two-stage lá, que é importante, naquele momento a gente tem que ver, né, e continuar configurando o carro para tentar achar esse ponto ideal, né? Então o ponto ideal sempre, ele vai falar um pouco mais à frente, mas tem que começar com tudo gordo, né? Ou seja, alta gorda, baixa gorda, ajusta alta, para depois ir para baixo e ajustar no idle, né? Nesse vídeo também, que a gente pulou muita coisa, ele marca o carburador com algumas marquinhas de tamanho lá de lenta. Ele marca o carburador dele com uma ferramenta lá para medir o carburador, tá? E aí tem de 0,45, 50 e 0,45, 0,50 e 0,55. São as posições principais que ele fala.
E aí é uma posição onde ele sabe exatamente que ali é um idle perfeito, né? Ou seja, se ele sabe do idle, ele vai mostrar isso na frente. Vai ser muito mais fácil de fazer a configuração do motor. Você não precisa mexer na lenta, você só mexe na agulha de alta e de baixa para chegar no perfeito. Ele vai mostrar isso para frente. They're an idle, so we're just gonna let it idle. You know, not 10 seconds, 30 seconds. Let's just see 30 seconds of idle, and then just get on the gas and see what happens. There you go. So there is a way to tune the engine where there is no double idle. It can just sit there and idle. Well, maybe not forever, but a very long time. Longer than you would ever need it to idle in a race. And then you just get on the gas, revs go up, everything's fine. Ele falou que quando você seta a lenta, né, por muito tempo, você não vai precisar mexer mais na lenta. E aí você vai sempre configurando as outras, de baixa e de alta. Mas isso porque ele tem marcado também lá no carburador dele, né, certinho. Vocês viram ali uma marcaçãozinha. So let's get into that actually. How do you do that? So now I'm going to show you how to tune an engine from a rich setting. Now, one question that people ask a lot is, do you have the sort of factory settings of an engine or... Agora ele vai mostrar como é que faz efetivamente, né? Como carburar. Ele mostrou os exemplos de como carburar. Ele falou que tem muita gente que pergunta se tem um setup de fábrica, né, do motor, né? Aí ele vai comentar aí agora para frente que cara, não tem essa posição mágica não. They ask for some kind of magic setting like measuring needles or how many turns out from all the way closed, and I never really believed in that because there's no way to tell someone where to put their needles so that the engine will run right. Pessoal, eu vou parar o vídeo Except this one. agora para a gente fazer em duas partes, tá? Já está bem grande, 47 minutos já deu para entender bastante coisa. Eu vou passar isso para vocês, né? E no próximo vídeo é como fazer a configuração. Então eu vou partir daqui a gente fala do resto das coisas, beleza? Valeu, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido alguma coisa. E no próximo vídeo como é que ele faz para configurar efetivamente o motor. Beleza, galera? Valeu.